Olá, bom dia, graça e paz, irmãos. Como é que foi a semana? Espero que tenha sido uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor. Hoje nós estamos aqui para começar mais esse domingo na presença do nosso Deus, que é a melhor maneira, né, para a gente começar. Queria convidar vocês a participar dessa lição. Hoje nós vamos falar a lição número 14. Crer, servir e cuidar. Ela está baseada no texto bíblico de Lucas 10, do versículo 25 ao 37. Meu nome é Camila Pedrosa e vou estar conduzindo aí essa lição com vocês. Mas primeiro, eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos, a se concentrar em Deus, para que a gente faça uma oração para começar essa lição da melhor maneira possível, que é estando na presença do Senhor, falando com Deus. Bom, vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada pela oportunidade de estarmos mais esse dia aqui na Tua presença, Senhor. Te agradecemos, Pai, por todo o Teu cuidado, por todo o livramento que o Senhor tem nos dado, Senhor, mesmo em meio à situação que tem acontecido no mundo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cada dia nos dá a oportunidade de fazer escolhas diferentes, Pai. E a cada lição dessa, nós podemos ver aonde nós temos errado, o que nós temos feito de errado, e como, Senhor, nós podemos mudar? Porque o Senhor é um Pai misericordioso, que além de nos corrigir, nos dá a oportunidade de fazer de novo, novamente, Senhor. E o Senhor nos corrige em amor, o Senhor tem toda a paciência do mundo, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de te servir, de te adorar, Senhor, de estar na Tua presença. Isso é um privilégio muito grande. Conduza, Pai, essa lição hoje, que não seja eu quem esteja falando, mas que seja tudo conforme o Senhor planejou, para que cada uma dessas pessoas que estão ali do outro lado da tela, que estão ouvindo, Pai, que elas possam ser tocadas pelo que o Senhor tem a dizer para elas, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Bom, vamos começar com a leitura do texto. Abre a sua Bíblia em Lucas 10, do versículo 25 ao 37. O mandamento mais importante. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo dia, um homem descia de Jerusalém a Jericó, e quando foi atacado por bandidos, eles lhes tiraram as roupas e o espancaram e deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. E então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. E aí, nesse texto bíblico, a gente consegue observar, né, a história do bom samaritano. Vamos lá iniciar. O objetivo dessa aula é dialogar sobre as relações, a relação explícita entre fé e serviço, né? Porque é justamente isso que a gente consegue ver na lição do bom samaritano. A questão de servir ao próximo, de fazer algo em prol do outro, que não só beneficia a gente. E apresentar as incongruências que podem surgir de uma vivência equivocada de fé.
reforçar que no serviço e cuidado do próximo não deve haver acepção de pessoas. Então, mesmo sendo de uma denominação diferente, né, de serem povos que são opostos, que é o que acontecia, o samaritano ainda assim conseguiu cuidar desse próximo. Vamos lá. Bom, servir a Deus é uma expressão da fé, né? Isso a gente já tem bem gravado aí dentro da nossa mente, do nosso coração, que é uma expressão de fé diária. Diariamente a gente precisa demonstrar a nossa fé. Até porque nós sabemos que servir a Deus, ele não deixou a promessa pra gente de que isso seria fácil. Na verdade, ele falou que a gente passaria aí por aflições e que apesar das aflições ele estaria conosco. Mas ainda assim, se a gente observar ali na história da Bíblia, durante todo o período em que Jesus esteve andando aí na terra, todos os discípulos, todo mundo que andava com ele, tinha os seus problemas, as suas limitações, não vivia uma vida perfeita. Eu costumo usar o exemplo que até mesmo Jesus, né, filho de Deus, o legítimo filho de Deus, que veio para a terra e poderia ser tratado como rei, como algo da realeza, do alto escalão, e ainda assim foi tratado como um servo, como até às vezes, muitas vezes pior. Ele dependia de alguém que cedesse um lugar para ele dormir, de alguém que cedesse um lugar para que ele pudesse comer, para ele poder descansar. Tudo dependia da boa vontade e da compaixão das outras pessoas, sendo que ele poderia, assim como os reis daquela época, ser carregado, ser servido, ser alguém desse banho, que fizesse, que vestisse as melhores roupas, as melhores sandálias. E em todo o relato da Bíblia, enquanto ele estava aí, a gente vê que não foi nada disso. Então, muito do que Jesus nos ensina tem a ver com o serviço, né? Com essa parte de servir e expressar a nossa fé. Acreditar que o que a gente faz aqui é em prol de algo muito maior que a gente ainda não consegue ver. Eu creio que fé é muito isso. Uma das maneiras de servir a Deus é servindo as pessoas. No entanto, quem seriam essas pessoas, né? Foi exatamente isso que aquele homem ali da lei perguntou para Jesus. Nós podemos escolher quem será o alvo do nosso cuidado. Não, desculpa. Nós podemos escolher quem será o alvo do nosso cuidado? Na verdade, seria muito bom, né? Se a gente pudesse servir só aquelas pessoas que a gente gosta. Imagina só se a gente tivesse que cuidar só das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente gosta. Seria uma maravilha. Mas na Bíblia o Senhor fala isso em outros momentos, né? Que é muito fácil a gente amar quem nos ama. Difícil seria a gente amar quem nos odeia, né? Quem nos trata mal. Então é justamente nestes momentos que a gente demonstra o amor de Deus nas nossas vidas e que a gente demonstra o tanto que o Senhor ele ocupa mais espaço no nosso coração do que as nossas próprias vontades. Eu acho que bem nessa questão mora ali o nosso relacionamento com Deus. É a gente fazer pelo outro sem esperar algo em troca. E isso é uma grande demonstração de fé e do amor que o Senhor tem por nós, né? Porque se ele fosse amar a gente só pelo que a gente faz, ou só pelo tanto que a gente ama, será que realmente nós seríamos tão amados e tão perdoados como nós somos? Será que se você parar hoje e fechar seu olho e parar para pensar, você tem dedicado o seu tempo a Deus realmente da melhor maneira possível? Porque se ele fechar o olho e deixar de pensar na gente por algum minuto, o que seria da gente, né? Então ele está o tempo inteiro cuidando, pensando e zelando, né, por nós, pelo nosso bem-estar. Então, a gente precisa entender que a gente não só faz para receber. Na verdade, muitas vezes a gente só vai entregar e as bênçãos vêm de Deus, vêm do céu. Responder essas perguntas implica saber o quanto conhecemos sobre o serviço cristão como expressão de uma fé compromissada e equilibrada com as obras. Servir de forma indistinta e por amor significa reconhecer que a nossa vocação para o serviço vem de Jesus Cristo, que se fez servo como modelo a ser seguido, que é exatamente o que eu estava falando logo no início, né? Vamos dizer o próximo. Fundamento bíblico.
A parábola do bom samaritano fez parte de uma conversa entre Jesus e o intérprete da lei que queria colocá-lo à prova. O intérprete pergunta: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Está lá no versículo 25. Jesus responde com outra questão: O que está escrito na lei? Como você a entende? E o homem responde, resumindo os preceitos em 2, mostrando que exercita bem a sua função. Jesus aprovou a resposta e respondeu: Faça isso e viverá. A resposta do mestre incomodou o intérprete, que, sentindo-se cobrado, prosseguiu buscando apoio para sua religiosidade. E por isso lançou uma nova pergunta, talvez com a intenção de delimitar um grupo de pessoas a quem devesse demonstrar amor, e falou: Quem é o meu próximo? E esta pergunta abriu espaço para que Jesus contasse a parábola com o objetivo de responder à questão levantada. Olha só, esse intérprete da lei, ele chegou questionando, né, Jesus, como está falando aí. E aí a resposta de Jesus foi uma resposta muito simples. E hoje, se a gente parar para pensar, a gente consegue ver que em muitas coisas da vida a gente sabe o que é certo. A gente sabe o que a gente deveria fazer. E em grande maioria das vezes a gente não faz. Muitas vezes a gente consulta alguém e a pessoa nos dá justamente a resposta que a gente estava esperando. A gente se incomoda com algumas coisas que a gente faz, com algumas atitudes nossas, mas a gente não tem a atitude mesmo de chegar e mudar essa nossa forma de agir. Eu sou nutricionista e eu costumo falar isso muito com os pacientes, porque as pessoas chegam e falam bem assim: mas o que eu preciso fazer para emagrecer? E numa primeira conversa, num primeiro momento, que eu pergunto bem assim: e aí, como é que tem sido sua alimentação? Quando esse paciente vai me falar que ele come salada, que ele come vegetais, que ele come fruta, que ele bebe água, ele fala isso sim numa voz, numa altura de voz que é super fácil de ouvir, de perceber. Na hora que ele vai me contar que no final de semana ele come pizza, hambúrguer, batata frita, bebe refrigerante e que ele sai totalmente do plano alimentar, a voz chega murcha, a pessoa abaixa a cabeça, fala baixinho, fica difícil de entender, porque ele fala com vergonha. E se você parar para observar, ele já sabe que aquilo ali é o que está provavelmente gerando aquele resultado que ele não gostaria, que é o sobrepeso, a obesidade, que seja, ou que está causando um problema de saúde nele. Então a pessoa já sabe, ela já vai te falar e ela já abaixa o tom de voz, ela já fica igual o filho quando faz coisa errada, que a gente pergunta uma coisa para ele que ele responde assim, mal você consegue escutar. E nós, se a gente for olhar qualquer área da nossa vida, a gente faz isso. Então, assim, o que eu vejo muito que aconteceu na época com esse intérprete da lei foi justamente isso. Ele queria ainda ouvir outra coisa. E acontece isso também no consultório. Muitas vezes o paciente quer chegar e ouvir falar: olha, batata frita não engorda. Olha, você pode comer pizza, não tem problema. E a gente sabe o que está errado, mas a gente ainda alimenta a esperança de que aquilo ali talvez não esteja tão errado, que aquilo ali talvez tenha uma solução, que vai ter uma pílula mágica, que vai ter alguma coisa que vai resolver todos os seus problemas e que você vai poder continuar seguindo aquelas atitudes. Algo muito difícil da gente mudar na nossa vida são os hábitos. E isso é um hábito, né? É o hábito da gente sempre achar uma desculpa para fazer algo que a gente sabe que está errado. Então, assim, para e avalia. Será que hoje tem algo que tem incomodado você? Ou que te leva toda noite a pensar que será que eu podia fazer diferente? Será que isso está certo, está errado? Para e pensa. Enquanto a gente vai discorrendo aí ao longo da lição, vai pensando se tem alguma coisa que anda te incomodando e que você não tem percebido que talvez seja a hora de mudar de atitude, de fazer diferente. Na escolha dos personagens da parábola, Jesus parece ter a intenção de questionar junto a um religioso, um intérprete da lei, a atitude de religiosos. Então, o que ele fez? Ele pegou alguém que seguia muito essa parte religiosa, ele era intérprete da lei, ele queria seguir exatamente o que estava escrito, ser considerado uma pessoa certa, uma pessoa serva de Deus, então ele queria seguir tudo ao pé da letra. Então, ele queria saber o que você podia fazer, o caminho certo ali. E a gente tem a mania, e isso é do cérebro do ser humano, seguir o caminho mais fácil. Afinal de contas, ninguém pega todo dia um caminho diferente para ir para o trabalho, para ir para a escola. A gente sempre vai pelo caminho
que tem menos trânsito, o caminho que a gente sabe que é mais rápido, que não está obstruído, que não está congestionado. E o cérebro humano faz isso de maneira automática, que são os nossos hábitos. Então, a gente sempre vai procurar qual é o caminho mais fácil. Mas lembra que lá no início eu falei que servir a Cristo não é o caminho mais fácil? Não necessariamente. Ele pode ser o caminho que nos leva ao melhor lugar, mas não necessariamente quer dizer que esse é o caminho da porta larga, ele é o caminho da porta estreita. Então ele é um caminho difícil, mas é um caminho que nos leva a uma recompensa muito maior, uma recompensa que vale muito mais a pena. Então ele estava pensando de que maneira? Vamos pelo caminho da porta estreita, pelo que é mais fácil de fazer. E ele estava tentando tirar isso de Jesus para entender, peraí, quem é esse nosso próximo, né? Vamos ver. Por isso, ele escolheu contrapor a atitude do levita e do sacerdote ao samaritano. Tanto o sacerdote quanto o levita, representantes religiosos, né, que são tidos ali como líderes dentro da igreja e que tem toda aquela, que seja autonomia em relação a comunicar coisas com as pessoas, tudo, essas pessoas viram a pessoa ferida e optaram por não se cuidar daquilo ali, não mexer com ele, deixar ele lá e se afastaram. Então, assim, olha, isso aí não é problema meu. É quase como a gente faz muitas vezes ao ver uma pessoa necessitada e pensar, isso não é problema meu, é problema do governo. O governo que resolva, porque eu não tenho nada a ver com isso. Não vou me meter por quê? Porque a gente tem muita coisa para fazer. A gente tem filho, tem casa, tem trabalho, tem família, tem tantas coisas para cuidar, tantos outros afazeres, que muitas vezes você parar de cuidar dos seus, dos que você ama, para cuidar daquelas pessoas que muitas vezes não vão te retribuir com amor, com carinho, e nem vão cuidar de você quando você precisar, a gente para e pensa hoje, no mundo do jeito que ele é hoje, as pessoas olhariam para você e falariam, nossa, larga de ser burro, você vai cuidar de alguém que não tá nem aí para você? E é justamente isso que Jesus vem ensinando nessa parábola, né? Não é pelo que eu vou receber, e pelo que eu vou receber agora, né? É muito mais, é pela obra do Senhor. Isso é ser um cristão. E aí vem o samaritano, né? Que considerado impuro, discriminado, entre outras situações, que não poderia adorar, segundo os preceitos dos judeus. Foi justamente esse, considerado ali pequeno dentro daquele povo, que parou para ajudar aquele homem ali naquela situação de sofrimento, de total insegurança que ele estava, né? E ele parou para ajudar. E com essa história, Jesus ilustra que a herança da vida eterna se compromete com o amor de Deus ao próximo, identificado não por aparência ou por preconceitos, mas pela misericórdia que habita no coração de quem escolhe ajudar ao invés de passar longe. E é exatamente assim que Jesus vem trabalhando. Se a gente for parar para pensar, em vários momentos da Bíblia, o Senhor vem trabalhando, mostrando pra gente que, independente do que a gente olha com os nossos olhos carnais e com o nosso coração humano, porque o nosso coração tem a tendência a realmente escolher, a querer o que é mais aceitável aos olhos, mais aceitável à população de maneira geral, a gente quer ali o que é comum, né? Ajudar uma pessoa que é considerado impuro, que é discriminado, que numa situação financeira menor do que a nossa, tudo isso gera um desconforto no ser humano e isso é de sempre. E Jesus passou o tempo inteiro na Bíblia mostrando pra gente que a gente deveria agir de forma diferente. Quando ele curou no sábado, quando não poderia, ele quebrou, digamos, as normas, né? Daquele tempo, ele foi mostrando pra gente que o amor, ele deveria sobrepor qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo da gente achar que a gente é superior às outras pessoas. Pelo contrário, a gente precisa se igualar com o outro para que a gente consiga agir em amor, consiga cuidar do outro. O mestre eleva o samaritano ao modelo de serviço que se espera para herdar a vida eterna. Que atitudes ele demonstrou para tanto? Vamos lá. Para ajudar, não se importou em saber que a pessoa caída era representante do povo judeu, que historicamente lhe discriminava. Se a gente parar para pensar que aquela pessoa é um inimigo, que aquela pessoa é alguém que pode ser uma pessoa perigosa,
que aquela pessoa pode nos deixar mal junto à comunidade, porque eu cheguei perto daquela pessoa, a gente acaba fazendo o quê? Fazendo como levita, fazendo como os outros dois que passaram, né? E simplesmente escolheram não ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar como a lei, a gente pensaria assim: ah, tá, eu vou ajudar ele, então eu vou passar a ser impuro, eu vou ser discriminado também, porque tinha toda essa questão de você estar junto com o impuro, você se torna também. Então ele poderia pensar assim, pensar simplesmente nele. Mas ele optou ali por fazer algo diferente. Então ele não pensou nele, simplesmente. Ele pensou naquela pessoa que estava ferida e que naquele momento precisava de ajuda. E a gente vê muito isso, que a gente tem que não se importar simplesmente com o que a gente pode. Porque enquanto a gente está bem, tá tudo uma maravilha. Mas e quando a gente está doente, quando a gente está frágil? Quem são as pessoas que vão se dispor, né? A Bíblia, e existem muitas coisas falando sobre isso, mas faça para os outros o que você gostaria que fosse feito para você. A gente tem um versículo que fala, na Bíblia, que fala justamente sobre isso, para você fazer com as outras pessoas aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Por quê? Porque é muito fácil, no momento que a gente está bem, a gente trata os outros bem, mas no momento que a gente está mal, a gente trata os outros mal também. E a gente gostaria de ser tratado bem a todo momento, em qualquer situação. Ele também se compadeceu, né, daquele homem. Em grego, tem uma palavra que eu não vou saber ler, porque está em grego, que deveria, que significa vísceras e intestinos e entranhas. Trata-se daquele sentimento que faz com que o estômago fique embrulhado, revirado diante do sofrimento humano. Se aproximou, limpou as feridas do homem, colocou-o no lombo do seu animal e levou ele para a hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, pagou as despesas, pediu ao dono do lugar que continuasse os cuidados e ele ainda falou para o dono do local que se tivesse mais despesa, que assim que ele voltasse, ele acertaria, né, o que ficasse ali. Então, assim, além de ter o trabalho de cuidar, de carregar, de se preocupar, de mexer com feridas, de tratar a ferida, que para muitas pessoas isso seria assim o extremo, você pegar numa ferida de alguém, né, encostar, ele ainda fez isso, ele ainda gastou dinheiro, né? Ele pegou o dinheiro que ele tinha e ainda investiu para que aquele homem continuasse sendo cuidado, que ele não viesse a morrer ali pela falta de cuidado. Então ele teve todo o trabalho, todo o cuidado de fazer isso. E hoje, se a gente for parar para pensar na situação que o mundo tem vivido, né, e o Brasil também tem passado, situações financeiras, será que a gente abriria a mão de tirar do nosso para, de repente, entregar para uma pessoa que é tido como nosso inimigo? E aí, quando o mestre da lei pergunta para Jesus, Jesus fala: não, é amar o próximo, sabe? Vai lá e faz. E ele queria ouvir diferente: vai lá e faz, mas faz por aqueles que te amam. E ele não falou isso, né? Então ele se surpreendeu, e a parábola vem mostrando justamente isso. Ele não só doou o tempo dele, não só doou ali a boa vontade dele em servir, a força dele como homem de carregá-lo, de levar e de cuidar dele, assim como ele se desfez de algo financeiro em prol daquela outra pessoa. Ao deixar a questão sobre quem era o próximo para que o intérprete da lei respondesse diante da parábola, Jesus deu um novo sentido à pergunta. O homem perguntara: quem é o meu próximo? E Jesus o confrontou com uma pergunta: qual destes três lhe parece que é o meu próximo? Lhe parece ter sido o próximo. Diante disso, o que ficou evidente foi a necessidade de se dispensar tempo para o cuidado e, se necessário, abrir mão do rito religioso para viver o verdadeiro sentido da fé: amar a Deus e ao próximo, servir a Deus e ao próximo. A resposta do mestre da lei, o que usou de misericórdia para com ele, abriu espaço para que Jesus lhe orientasse: vá e faça o mesmo. Fazer o mesmo que o samaritano significava abrir mão da conduta do sacerdote e do levita. Significava ver sentido na atitude de quem era desprezado socialmente. Significava rever o sentido da fé e do serviço a Deus. Então,
tudo isso para ele era, eu imagino, na verdade não está escrito isso, mas eu imagino que ele gostaria de ouvir algo diferente, que o seu próximo fosse aquela pessoa que seguisse as leis da mesma forma que você, que fosse alguém que tivesse prezando pelos mesmos princípios que você. É como se eu falasse, ame o seu próximo, aquele irmão que trabalha com você, do lado da igreja, que você encontra todo domingo. E aí vem Jesus e fala, não, seu próximo é aquele que está lá na rua fazendo festa, bagunça e que vai fazer uma coisa errada porque ele não serve a Deus, sabe? Se a gente trouxer para os dias de hoje, seu próximo é aquele que bebeu a noite inteira numa festa, que caiu, quebrou a perna e você passou do lado dele e encontrou. E aí, agora você que estava vindo para a igreja, que evita beber, que está se cuidando, que ora, que está na presença de Deus, agora você vai dispor do seu tempo, do seu dinheiro, do seu amor para cuidar daquela outra pessoa. Então, assim, é bem olhar para aquelas pessoas que normalmente, eu não sei vocês, mas eu tenho um jeito crítico de ser em muitas coisas. E ao ler essa lição e rever todo esse texto, a gente para pensar, para avaliar que muitas vezes a gente poderia fazer para o próximo e a gente deixa de fazer porque é mais fácil a gente olhar e criticar e apontar o dedo e dizer, olha, ele está errado e ele se deu mal porque ele fez as escolhas erradas. Eu não tenho nada a ver com isso. E, na verdade, nós não temos nada a ver com isso, mas nós trabalhamos a serviço do Rei, a serviço de Deus. E para fazer isso da melhor maneira possível, a gente precisa amar o próximo. Mesmo que o próximo seja aquela pessoa que está sempre dando com a cara na porta, que está sempre fazendo coisa errada, a gente precisa amar o próximo e demonstrar o amor de Deus. É num desses momentos em que você está ajudando alguém que vive uma vida toda errada, é que essa pessoa tem a oportunidade de conhecer o amor de Deus, né? De saber o tanto que Jesus a ama e o tanto que ela é querida ali no reino de Deus e quanto a vida dela vai fazer diferença para o Senhor. Palavra que ilumina a vida. A parábola do samaritano acontece no caminho. E é no caminho que uma pessoa é violentada e 3 pessoas passam perto daquele homem caído, mas só uma para cuidar e salvar a sua vida. Nós não estamos isentos de, na caminhada da vida, cairmos por conta de algum infortúnio ou nos depararmos com pessoas caídas. Diante delas, a nossa missão é servir. O tipo de violência que o homem sofreu ainda fere muitas pessoas hoje em dia. Os indicativos sociais são cada vez mais assustadores. A gente, se ligar à televisão para assistir um jornal, a gente se assusta com tanta coisa que tem acontecido e como a maldade dos homens tem aumentado cada dia mais e mais. Diante de quem cai à beira do caminho, seja por causa da violência física ou qualquer outra natureza, algumas perguntas não cabem. De que maneira a igreja, como instituição, tem se comportado diante disso, né? De que maneira nós nos comportamos? Como sacerdotes e como sacerdote, o levita ou como samaritano, né? O que a gente tem feito? A gente tem agido de maneira aonde a gente olha para as pessoas e tem compaixão delas, ou a gente olha como se a gente fosse superior a essas pessoas porque nós escolhemos estar na presença de Deus e porque nós temos certeza que o nosso caminho é o melhor. É muito complicado viver num mundo onde a gente sabe que as pessoas têm conhecimento, têm acesso à informação. A maioria das pessoas, principalmente no Brasil, tem acesso à Bíblia, principalmente porque aqui a gente não tem proibição. A gente pode ler, a gente pode se reunir para fazer cultos, tirando agora a pandemia, mas de maneira geral a gente pode se reunir para fazer cultos, a gente pode se juntar para louvar a Deus, a gente pode adorar a Deus no meio da rua, dentro de casa, onde a gente quiser. A gente pode ler a Bíblia na rua, no ônibus, em qualquer lugar, que a gente não vai ser reprimido por isso. E a gente sabe que as pessoas têm acesso a ler a Bíblia pela internet, pelo celular, na própria Bíblia, em vários meios. E a gente olha para isso e fala bem assim, não conhece a Deus porque não quer. E não necessariamente, né? Se a gente parar para pensar que muita gente não teve instrução, não teve uma família que amasse o Senhor e que pudesse passar esse amor para a pessoa, não entendeu ao longo da vida o tanto que era importante a gente estar na presença de Deus, o tanto que era importante a gente servir ao próximo. E tudo isso vai levando as pessoas a se afastarem do Senhor.
Porque no momento em que elas chegam perto dos servos de Deus, muitas vezes elas só são julgadas. Elas são tidas como as erradas, as tortas, fora do padrão. E ao invés de nós, como servos de Deus, acolhermos essas pessoas e nos dispormos a servir as pessoas, a gente simplesmente se coloca no lugar aonde eu só sirvo quem me serve. Eu só ajudo quem me ajuda. E aí a gente perde as almas, perde as pessoas que poderiam fazer a diferença aí, tanto no nosso meio, quanto no reino de Deus. Em um contexto de tamanha violência, parece que vamos nos habituando a conviver com ela, conviver com essa violência, né? Chegando ao absurdo de naturalizá-la e achar que é assim mesmo, que isso é normal. Diante de tanta gente que sofre, às vezes fazemos a mesma pergunta que o intérprete da lei. Quem é o nosso próximo? A história que Jesus contou não respondeu quem era na história que Jesus contou, ele não respondeu que era o próximo, mas ele desafiou aquele homem e nos desafia hoje a estarmos próximos de quem sofre. Para isso, a misericórdia, fruto da bondade, deve preencher o nosso coração. É a misericórdia que nos aproxima das pessoas. Foi por misericórdia que Deus se aproximou de nós. E na história contada pelo mestre, a postura de quem servia no templo, que era o sacerdote levita, mostrou que é possível viver uma vida dedicada à fé, ao estudo do texto sagrado, ao cuidado do templo, à assistência dos cultos e ainda assim não conseguir vivenciar os propósitos de Deus. Então, mesmo que você esteja fazendo tudo conforme a lei manda, você ainda assim pode não conseguir vivenciar esses propósitos de Deus. E é extremamente importante a gente entender o propósito de Deus na nossa vida. Eu costumo dizer que se tem algo incomodando o seu coração, se vê, por exemplo, jovens namorando cedo, isso te incomoda ao extremo, talvez seja com esse público que você deva trabalhar, porque aquilo ali te incomoda. Então, normalmente, nessas áreas que a gente percebe esse incômodo, essa perturbação, eu costumo pensar que talvez seja nessa área que a gente deveria dedicar um pouco da nossa atenção. Se te incomoda o jeito que as mães criam os filhos longe da igreja, quem sabe não é com as mães, o público que você deva trabalhar e que você deva dedicar o seu tempo. É necessário abandonar tudo que nos impede de sermos verdadeiramente discípulos e discípulas de Jesus. Através do exemplo do samaritano, Jesus ensina a socorrer pessoas em suas necessidades. E presta atenção, independente de quem são essas pessoas. Nós devemos socorrer as pessoas em suas necessidades. Então, ela está precisando, independente de quem ela é, você precisa aprender a socorrer essas pessoas. Ensina a abrir mão da vingança, dos preconceitos, a agir solidariamente com quem sofre, às vezes usando de misericórdia com quem até nos ofende. Por isso, o chamado de Jesus Cristo é tão radical. Quando o samaritano rompe com a estrutura violenta, a transformação da realidade começa nele, mas não termina ali. Ele investe seu tempo, seus recursos em favor do próximo. Mas não só isso, ele carrega em seu próprio animal e o conecta a outras pessoas ao cuidado, buscando parceria. Não se trata de uma mera assistência, mas sim de organização e cuidado para que a transformação seja efetiva. Basicamente, você simplesmente não vai alimentá-lo, você vai ensiná-lo, né, a levantar e a continuar, a seguir ali, porque seria mais fácil se ele simplesmente entrega o dinheiro, coloca ele em algum lugar e agora você se vira. Não, ele fez tudo isso e a gente consegue olhar através dessa parábola a importância desse cuidado aí, desse processo de ensinamento e de cuidado, de discipulado ao longo desse processo de mudança de vida da pessoa. Ele não exige que o hospedeiro tenha a mesma disposição de cuidar dele, mas faz acordos, cria uma rede de apoio, mostrando que é assim que devemos agir. Assumir o serviço como compromisso radical de fé nos une e nos motiva a convidar mais pessoas para este compromisso. O intérprete da lei conhecia a palavra, contudo precisava praticá-la. Jesus diz: faça isso e viverá. Não basta conhecer o evangelho,
é preciso vivenciá-lo na obediência. E obedecer nem sempre é a coisa mais fácil, né? Na verdade, obedecer é algo que requer dor, renúncia. A gente precisa renunciar o que a gente gostaria de fazer para seguir, digamos, as ordens, para seguir ali as leis de algo que muitas vezes não nos traz conforto, não nos traz liberdade total, mas a gente faz em nome da obediência. Então, obedecer aos mandamentos do Senhor não é algo que vai fazer, é super confortável. Não no início, mas depois que você entende o tanto que o Senhor cuida da gente enquanto a gente cuida do outro, isso se torna algo totalmente prazeroso. Mas o início é um exercício, onde a gente se exercita para ser obediente, temente a Deus, e entende que a gente precisa servir ao Senhor para que um benefício muito maior seja dado a gente. E a gente não faz em troca do benefício, né? Essa é a grande questão. A gente não serve ao Senhor simplesmente em troca do que o Senhor tem para nos dar, mas a gente serve ao Senhor em troca do amor que o Senhor nos dá, de livre e espontânea vontade, um amor tão grande que é impossível da gente descrever esse amor que o Senhor nos oferece. O meu próximo é a pessoa que Deus coloca em meu caminho para que eu possa ajudar. A fé do sacerdote e do levita precisava também ser manifestada na prática da relação com o próximo. Não se trata de desprezar o valor da adoração daqueles religiosos, mas de caminhar para além disso. Estar mais próximo de Deus nos leva diretamente às pessoas que necessitam de ajuda. Conclusão. Nossa vida cristã é o conforto do interior da igreja. E o conforto do interior da igreja não podem endurecer o nosso coração em relação às realidades do mundo, especialmente as violências. Pode acontecer que no nosso egoísmo fale mais alto e evitemos complicações diante das injustiças que as pessoas ao nosso redor sofrem. Contudo, precisamos vencer todas as barreiras que nos impedem de ser luz do mundo e sal da terra. Precisamos da graça do Senhor para que possamos viver o amor de Deus, servindo e cuidando das pessoas nas suas necessidades. Então a gente tem que aprender que, além de servir ao Senhor, de estar ali dentro da igreja, que seja nos dias de culto, eu preciso trabalhar fora, fazer um serviço fora do que são as quatro paredes da igreja. A gente precisa demonstrar esse amor de Deus, porque amar aquele meu irmão que se dedica a ir à igreja tanto quanto eu, que adora o Senhor tanto quanto eu na hora do louvor, que eu sei que faz campanha de oração, que faz jejum, que está ali sempre buscando a presença do Senhor mais e mais, amar Ele é muito fácil, é muito confortável. E o Senhor sempre nos chama a fazer algo novo, sempre nos chama a ultrapassar os nossos limites, os limites do nosso egoísmo, os limites da nossa mente, para que a gente vá amar o próximo, para que a gente mostre esse amor. Assim como ele fez, ele foi desprezado enquanto ele estava, ele foi rejeitado e ainda assim ele demonstrou todo o amor dele. Então ele é o nosso modelo. E para que a gente consiga nos aproximar mais desse Deus, para que a gente consiga demonstrar mais a grandeza desse Deus através da nossa vida, a gente precisa aproximar os nossos corações e as nossas atitudes daquilo que ele deixou como exemplo para a gente, aqui, na palavra de Deus, na Bíblia. Para refletir. E aí eu tenho 3 perguntinhas para trazer você agora para esse momento de reflexão. Você hoje consegue pensar quais são as mudanças de atitude que você já poderia ter feito, mas tem postergado até hoje? Para e pensa o que você, enquanto a gente começou essa lição, o que você poderia ter feito, o que você já poderia ter tido de atitude, mas você simplesmente foi deixando passar. Muitas vezes a gente sabe para qual caminho a gente tem que seguir e a gente tem medo. A gente tem medo de, talvez eu não dê conta, porque se eu pegar mais essa função na igreja, eu não vou conseguir fazer as coisas que eu gostaria.
Se eu for cuidar dessas pessoas, pode ser perigoso, alguma coisa pode acontecer. E a gente vai sempre colocando alguma desculpa na frente do que aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Então hoje eu queria que você parasse para pensar, sabe? Terminando a lição, pega um papel, uma caneta e vai anotar ali o que você acha que você poderia ter feito e ainda não fez. Coloca no papel. E aí, já na última perguntinha, eu já vou dizer para você o que você vai fazer com essas anotações que você fez. Quais são os modelos de serviço que podemos ver em Jesus e no samaritano? Se a gente parar para pensar, a gente consegue ver ali que era muito a respeito do amor ao próximo mesmo. Então, assim, eu estou fazendo, não é por mim. Por que esse samaritano ganhou fazendo tudo isso, né? Na verdade, se a gente olhar com os olhos egoístas, se a gente se distanciar dos propósitos de Deus, a gente olha para o samaritano e pensa só de uma maneira. Ele perdeu tempo, porque ele parou lá para ajudar tudo, e ainda gastou o dinheiro dele. E, na verdade, pensar simplesmente com o coração humano, a gente simplesmente encontraria isso. Mas se a gente olhar para entender as coisas como cristãos, como servos de Deus, ele ganhou uma alma para o Senhor. E foi esse o propósito, né? Que a gente ganhasse almas para o Senhor, que a gente levasse as pessoas a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E será que essa pessoa, né, esse que foi ajudado, qual será que foram as atitudes dele? Como será que ele agiu depois disso? E as pessoas que você pode ajudar, como é que elas vão agir? Talvez hoje elas sejam pessoas que você olha e fala, não vale nada, não vou ajudar. E será que depois que você ajudar essa pessoa, será que ela não vai se tornar aquela pessoa ótima que talvez você gostaria de ajudar, que você gostaria de estar perto, que você gostaria de andar junto? Faça uma lista de atitudes que você pode realizar a partir de hoje. Então, lembra aquela primeira lá? Você anotou um monte de coisa. Eu sei que a vida da gente é corrida, que a gente tem muitos afazeres, que a gente tem muitas prioridades. Mas você consegue hoje, talvez, pensar em algumas dessas coisas que você sempre postergou e que talvez hoje você consiga encontrar um jeito de colocar em prática. Hoje, graças a Deus, a gente tem, além da tecnologia, a gente consegue organizar tempo, a gente consegue ajustar muita coisa. Então faz uma listinha daquelas primeiras atitudes, quais que você consegue começar a realizar a partir de hoje. Pensando no quê? Que eu não vou fazer só por quem faz por mim. Eu preciso fazer diferente, eu preciso agir como Jesus nos ensinou. Faz isso e pratica, coloca em prática aí essas mudanças para a sua vida. Aqui embaixo, ó, a gente tem a leitura da semana. E eu te convido, durante essa semana, se você nunca fez, que você comece a colocar em prática a leitura dessas passagens bíblicas durante essa semana. Cada dia uma leitura e que você vá refletir aí na palavra do Senhor e nos ensinamentos que Ele tem para as nossas vidas. Bom, essa foi a nossa lição de hoje, a lição número 14. E eu gostaria de orar com vocês para a gente poder encerrar essa lição, tá? Então feche os seus olhos e vamos para este momento de oração. Senhor, muito obrigada, Pai, por este momento. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações, porque através dessa lição, Senhor, desse texto bíblico, o Senhor veio trabalhando, Senhor, na nossa mente, nos trazendo à memória, Pai, o que a gente pode fazer de melhor, nos trazendo, Senhor, reflexão do que a gente consegue, Senhor, fazer. O Senhor sempre nos mostra, Senhor, qual caminho seguir, e o Senhor falou para nós, desde o início, que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Que o Senhor não nos deixaria, que o Senhor iria nos fortalecer. O Senhor falou para que nós não tivéssemos medo, para que nós fôssemos fortes, corajosos, que o Senhor estaria conosco. E nós cremos, Senhor, em todas as promessas que o Senhor fez, porque o Senhor não é homem para que minta.
Acreditamos, Senhor, em tudo. Então nos fortalece, nos abençoa, Senhor, traz à nossa mente tudo que nós podemos fazer, Pai. E toca os nossos corações para que nós possamos ser fortes durante o processo de mudança e durante essa nossa caminhada. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Eu te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, essa daí é a bibliografia dessa lição, se você quiser depois dar uma olhadinha. Você é o nosso convidado, nós temos culto todo domingo. A nossa igreja, a Igreja Metodista de Taguatinga Norte, Imetã, ela fica na QNG, área especial 3, em Taguatinga Norte. Te convidamos a vir conhecer a igreja, participar de um culto, a vivenciar esse momento de comunhão com o Senhor junto conosco. Você vai ser muito bem-vindo, a gente quer muito te conhecer. Quando você vier na igreja, fala que você nos viu no YouTube, tudo. Nós temos o maior prazer em receber cada um de vocês aqui. Nós também estamos deixando aí os dados bancários da igreja. Faça uma oferta, plante uma semente. Todas as ofertas são usadas aí em prol do trabalho que a igreja faz, para que a gente consiga aí trazer mais pessoas para a presença do Senhor. E te convido a se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Todo domingo a gente tem aí tanto o culto online quanto a escola dominical. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder as notificações. E nós nos vemos nas próximas. Tchau, tchau, gente. Essa é a hora, esse é o momento de você consagrar toda a sua voz à adoração a Ele. Ele morreu, mas ressuscitou, está vivo, habita entre nós. Ele merece tudo. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Quem Ele é? Meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Esses são os aplausos da nação santa, o povo escolhido para adorá-lo. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. E o que Ele trouxe para nós? Trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Hey, hey, hey. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu,
adorador aqui nessa noite? Como é o amor de Deus? Como é? André, como é o amor de Deus, André? Manda, vamos mostrar como é o amor de Deus. Impressionante é o seu amor. Yeah. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo.